TV Pantaneira, Canal 11, a Guardiã do Pantanal. Muito bem, agora vamos com os destaques sobre eleições 2020, em especial aqui em Poconé. É destaque no site poconet.com, juiz do TRE de Mato Grosso pede para que mantenha a cassação do registro de Clóvis Martins. Um pedido de vista do juiz membro do TRE de Mato Grosso suspendeu nesta semana o julgamento pelo plenário Tribunal Regional Eleitoral de um recurso que pede o registro de candidatura do ex-prefeito Clóvis Martins, cassado no mês passado pela 4ª Zona Eleitoral da comarca de Poconé. A sessão foi realizada por videoconferência. A sessão teve o voto do relator juiz Bruno de Oliveira Marques, que rejeitou a preliminar e negou provimento ao recurso do candidato Clóvis, mantendo o indeferimento da sua candidatura. Ao critério legal de se qualificarem como ato doloso de improbidade administrativa, pois ensejou a perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento de recursos públicos da União e confiados à gestão do recorrente. Portanto, apresento também o requisito 3 e, ademais disso, todos os demais para incidência da inelegibilidade que trata o caso. Por fim, ressalto apenas que são desnecessárias maiores considerações acerca da alegada necessidade de condenação por ato de improbidade perante o juízo civil para a aplicabilidade da supracitada hipótese de inelegibilidade, o que somente ocorreria no caso do enquadramento da linha L da referida lei, que é aquela que fala de confirmação de sentença que julgou, que condenou por improbidade administrativa em segundo grau. Antes exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, nego provimento ao recurso eleitoral que faço para manter em tota a sentença proferida pelo juízo da 4ª Zona Eleitoral de Poconé e, por conseguinte, indeferir o registro de candidatura de Clóvis Damião para o cargo de prefeito nas eleições municipais de Poconé. Como voto, senhor presidente. Outro destaque também que merece aqui a nossa observação, até porque em função até mesmo da pandemia já é uma preocupação muito grande com relação que possa haver uma abstenção eleitoral. Também temos aqui mais de 2.000 eleitores de Poconé não irão às urnas no próximo domingo, dia 15 de novembro. Falta de cadastramento biométrico deixa mais de 168 mil eleitores de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Chapados, Guimarães e mais 28 municípios de fora das eleições municipais e suplementar ao Senado Federal, que ocorrerá no dia 15 de novembro. Em Poconé, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral, 2.600 eleitores ficarão de fora do pleito eleitoral. Em Cuiabá, 85.432 irão ficar sem votar neste ano. O TSE ainda alerta que a medida beneficiou eleitores dos municípios que tiveram o título cancelado por ausência à revisão com coleta de dados biométricos. Os eleitores dessas cidades que estão com o título cancelado por outros motivos, como, por exemplo, ausência às urnas por 3 eleições consecutivas, permanecem com o título cancelado e, portanto, não poderão votar. São essas notícias, destaques do site poconet.com.br, nosso parceiro, para você também acompanhar aqui na nossa programação, como também em outras situações que nós trazemos aqui do Poconé Online e de outros sites que têm matérias direcionadas, né, com destaques a Poconé, principalmente as questões eleitorais. Muito bem, a partir de agora, nós vamos aqui colocar na prática um trabalho importantíssimo na informação, na prestação de serviço ao Ministério Público Eleitoral da comarca de Poconé, que vai, neste momento, falar para a gente sobre os trabalhos, a atuação na fiscalização e cumprimento das regras eleitorais durante o pleito, em especial também no próximo domingo, dia 15 de novembro, que você acompanha agora. O papel do Ministério Público, como foi ressaltado, é acompanhar o processo eleitoral tanto da eleição majoritária como da eleição proporcional. Eu costumo dizer que, sempre afirmar, a eleição municipal, entender pessoal desse representante do Ministério Público é o mais importante. Por quê? Porque é o mais próximo do eleitor, quando o Ministério Público é demandado a atender a uma demanda social, quando existe alguma transgressão por parte do poder público, normalmente as pessoas procuram o Ministério Público, procuram a Defensoria Pública
por exemplo, quando falta remédios, falta algum tratamento médico, tratamento de saúde, as pessoas procuram, em primeiro lugar, não vão procurar o presidente da República, não vão procurar o governador do estado, eles procuram o prefeito municipal, os vereadores, mas principalmente os prefeitos municipais. Para o usuário, por exemplo, do sistema de saúde, ele não vai se importar se na repartição de atribuição da Lei 8.080 de saúde, se o município está recebendo os recursos do Estado de média e alta complexidade, ele vai bater na casa do prefeito. Então é importante, muito importante, escolher bem o prefeito municipal, os vereadores do município. Ninguém mora, nós todos moramos no Brasil, no estado de Mato Grosso, só que em primeiro lugar nós moramos no município de Poconé. Então, o mais importante sempre o mais próximo, o ciclo mais próximo do poder da população é sempre os municípios, sempre o poder público. Então é importante fiscalizarmos as ações do poder público municipal, vereadores, escolhermos bem os vereadores e o prefeito municipal. E no município eram em torno de 136 candidaturas, a maior parte da candidatura proporcional, e também 4 candidatos à eleição majoritária, ou seja, a prefeito municipal. Doutor, um fator importante aqui também que é observado que a Justiça Eleitoral neste ano está olhando com carinho e também cerceando qualquer ação de fake news. Já visto aqui em Poconé, inclusive, isso já provocou até multa em função dessa aplicação. O Ministério Público também, nesse sentido, com esse mesmo pensamento de coibir qualquer ação nesse sentido. Sim, o Ministério Público foi ressaltado também numa reunião com os candidatos à eleição majoritária, com o representante do Ministério Público, com a meritíssima juíza, doutora Cátia, sobre vários assuntos, inclusive fake news. É importante o eleitor ter uma compreensão exata do que ocorre. O eleitor não pode receber uma informação equivocada, muitas às vezes de má fé, inclusive o eleitor pode de boa fé nos grupos sociais acabar divulgando uma pesquisa, alguma coisa que não está de acordo com a regra eleitoral, uma informação falsa. Então o Ministério Público está atento a isso, a Justiça Eleitoral também está atenta a isso. Um processo teve em relação a uma pesquisa eleitoral, já foi até, como o senhor bem disse, aplicada uma multa. Então, o Ministério Público vai exigir de maneira equânime, né? Sem a lei eleitoral é a mesma para todos os candidatos, a lei eleitoral é nacional. Então, para ter uma eleição que seja escolhido, que os eleitores escolham o candidato que eles desejarem, de acordo com a convicção política de cada um, mas tendo acesso à informação correta. Outro fator importante também, doutor, nós sabemos que uma ferramenta que faz jus e ajusta a fiscalizar é a questão do pardalzinho. Aqui tem chegado muitas denúncias nesse sentido com relação de abuso, até mesmo possa vir a acontecer por parte dos candidatos, tanto majoritária ou proporcional? Sim, estão chegando várias denúncias pelo pardal. Nem todas são julgadas procedentes, mas várias denúncias chegam pelo pardal em relação a propaganda antecipada ou abuso do poder econômico, e que chegam noticiando irregularidades, até mesmo com fotos ou vídeos, principalmente fotos em relação a atos de pré-campanha eleitoral, né? Então, os atos de pré-campanha,
às vezes podem repercutir também na campanha eleitoral, dependendo do ato. Se uma pessoa, um determinado candidato já pretendia, já era conhecido do eleitor como pré-candidato, demonstrando a intenção de voto, ele pode ter algumas condutas que são vedadas, né? Então, isso está chegando a várias denúncias pelo sistema do Pardal. Doutor, há 4 dias do pleito municipal, quais recomendações que o senhor faria neste momento a todos que estão participando diretamente, tanto a majoritária, proporcional, no quesito realmente fazer valer a lei, principalmente nessas eleições? A recomendação do Ministério Público é apenas uma: obedeçam à lei eleitoral, porque não vale a pena arriscar até o cargo, o mandato, que obedeçam à lei, façam uma eleição de acordo com as propostas que se propuseram, e não arrisquem, não desafiem a justiça eleitoral, não vão comprar voto. Nós sabemos que a partir de 2016 mudou a lei, captação de sufrágio antiga, antes da alteração de 2016, sempre foi crime eleitoral, captação de sufrágio, compra e venda de voto, corrupção eleitoral. Mas depois de 2016, se um dos candidatos, ou a majoritária ou proporcional, for pego comprando ou vendendo um voto, ele vai perder o mandato, vai ser indeferido, vai ser cassado os direitos políticos todos, e não vale a pena arriscar. Antes da alteração, o que dava? Dava o crime eleitoral, só que se fosse comprar e vendendo um voto, daí se entendia que isso não ia ter potencialidade de mudar o resultado do pleito. Então, por isso que ele era eleito mesmo assim prefeito, e embora respondesse ou vereador, embora respondesse por crime eleitoral. E agora não. Um voto já é o suficiente para acabar, talvez por 8 anos, o futuro desse candidato, dessa pessoa. E, no mais, que faça a campanha, continue se esforçando para fazer a campanha limpa, campanha sem fake news, sem abuso de poder econômico, sem abuso de poder político, e que mantenham a calma. Eu peço também para os eleitores. No Brasil, a cidade de Poconé, independente de quem for eleito, vai continuar. Não adianta nada as pessoas brigarem, inclusive até mesmo com disputa física, sair no murro, como já existia em outras cidades. Isso não vai resolver o problema. Quem ganhar a eleição, vencer a eleição, vai vencer. Pode ser avaliado atos de campanha, se deu abuso de poder político, alguma coisa, mas fora isso, o mais eleito democraticamente vai governar o município de Poconé por 4 anos. O mais eleito vai legislar o mais eleito, conforme também tem uma particularidade da legislação em relação à partidária, que nem sempre o mais eleito ganha para vereador. Por quê? Porque o voto é proporcional, tem aquela questão do quociente partidário, mas quem vencer vai vencer, e quem perder pode fazer oposição responsável, mas não pode perder a calma. Nós temos que lidar com as perdas e ganhos da vida. Não, isso acontece não só no pleito eleitoral, qualquer área da situação humana. Eu fiz concurso, vários eu não passei, e a gente perde e tem que aproveitar e o tempo e aprender com as derrotas. Isso é normal. No pleito eleitoral, num pleito, vai ter o candidato que vai vencer, vai ser eleito, e tem um candidato que vai perder. Não quer dizer que
a população votou bem, votou mal, isso só o tempo dirá. Nós temos que votar e isso é democracia. É impossível num estado do tamanho do Brasil, nós temos somente democracia direta, como era antigamente em Atenas, que as pessoas falavam diretamente, propunham as coisas diretamente. Aqui no Brasil, pelo país continental, em qualquer lugar do mundo é assim, nós elegemos, por isso que o nome é mandato. Mandato é uma procuração, vem do termo direito civil, procuração. As pessoas, quando elegem um prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente, outorgam um mandato para esse candidato. Então não é nem concurso, é mandato para ele governar de acordo com que governar para a maioria, mas sem desprezar o direito da minoria, ouvindo todas as pessoas, ouvindo toda a sociedade, mas é uma outorga. A diferença de uma outorga de mandato que quando se elege um deputado, ou melhor, aqui nós vamos fazer 3 eleições, né, vereador, prefeito e também senador. A diferença é que no Brasil um mandato, fora um crime, alguma ação de improbidade, um mandato que nós outorgamos por 4 anos, sem possibilidade, a não ser descumprimento de lei, de antecipar esse mandato. Vale por 4 anos. Se a pessoa ficar insatisfeita depois no 2º, 3º ano, e se esse candidato aí, esse prefeito, vereador, senador, no caso, não estiver agradando, a única coisa aqui no Brasil é suportar. Não existe aqui, como em outros países, que já existe o sistema de RICAL, que a pessoa pode ser tirado até não por corrupção, mas também por incompetência, inabilidade para governar. Então é bom nós refletirmos em quem vamos votar, que vamos ter que ficar com essas pessoas por 4 anos. Doutor, para finalizarmos, para o dia 15, dia da eleição, onde todos nós vamos praticar nosso ato civil patriota e fazer valer a democracia através do voto, o Ministério Público também vai estar acompanhando para a passo todo o trabalho a ser desenvolvido aqui na comarca. Sim, eu resido aqui há 2 meses, 15 dias praticamente, então eu confesso que ainda não conheço Poconé, mesmo porque a cidade, o país, o mundo enfrenta uma pandemia, nem é adequado nós sairmos assim muito, se expormos muito nesse momento de pandemia. Então eu pedi já a relação das escolas, só que eu pegar carro, que eu não costumo ficar em gabinete, nunca fiquei em eleição eleitoral em gabinete. Desde Aripuanã, que é o primeiro pleito que nós enfrentamos lá, nós andamos por toda a região, Arenápolis também, que é época também Nortelândia, Arenápolis, Nortelândia, Santo Afonso, Nova Marilândia, passando de escola em escola, onde é que se davam as votações. E também não vai ser diferente em Poconé. Muita coisa tem que ser inibida em dia de eleição. Já existiu o caso no município de Nova Marilândia, que eu, nosso assistente ministerial e acompanhado da polícia, vimos uma pessoa que era candidata a vereador, cheio de material de campanha. Não chegou a pessoa a ficar presa, por quê? Porque ele não chegou a distribuir, mas o material de campanha foi todo apreendido. Então vai ser inibido a boca de urna. Quero falar desde já aos senhores candidatos a vereadores, senhores candidatos a prefeito e também os cabos eleitorais. Pessoa votou, vai para casa. Não é por causa da pandemia só também não, é para inibir a boca de urna. Já existia em outros municípios um pleito para governador, que a pessoa, determinada pessoa lá, política da região, tinha votado, ficava perto da urna, foi convidado também pela senhora assistente ministerial a se retirar do local,
Eu também já tive essa situação de pedir, uma pessoa já votou, pedir para cabo eleitoral sair depois que já tinha votado, a pessoa queria até apresentar resistência, daí ia ser chamado até a polícia para retirar e colocar campanha de boca de urna, não é ato vedado, é proibido. Então deixa o eleitor escolher livremente quem que ele quer votar principalmente no dia do pleito não pode mais distribuir material de campanha no dia e muito menos fazer boca de urna e muito menos ficar perturbando o eleitor, ficar uma pessoa que já votou ficar transitando pela sessão eleitoral. Isso existe chefe de sessão, existe Ministério Público, existe o próprio Poder Judiciário Eleitoral para coibir isso tudo, essa atitude. Doutor, nós teremos menos oportunidades em poder realmente proporcionar à população de Poconé as ações que naturalmente, não só no litoral, mas de maneira geral, que o senhor vai realmente exercer, já está exercendo aqui com maestria no nosso município. Seja bem-vindo. E nós, enquanto imprensa aqui do município de Poconé, queremos colocar à disposição nosso trabalho jornalístico para que possamos somar, principalmente no que é preciso e necessário para que possa realmente se manter a ordem, a disciplina e o cumprimento das leis aqui no nosso município. Sim, o Ministério Público Eleitoral e também o Ministério Público Estadual, eu sinto grato à população poconiana, grato à TV Pantaneira, e se o Ministério Público se coloca sempre à disposição para atender todas as demandas da sociedade. Nós temos vários problemas no município de Poconé. Uma questão que preocupa também é a questão da Covid, porque embora aqui esteja hoje com 10 casos ativos, nós nos preocupamos com uma segunda onda, talvez vinda da Europa e já existente em outros lugares do Brasil. Tem municípios que tiveram que decretar novamente lockdown. E aqui nós observamos, as pessoas observam muito desrespeito em todo o município em relação às regras sanitárias. Quero ressaltar, não terminou ainda essa pandemia, infelizmente. Provavelmente vai ter uma segunda onda no Brasil. Não quero ser pessimista, mas está ocorrendo em qualquer lugar do mundo e vai chegar no Brasil também. Então, conversamos lá já com a secretária, a senhora Ilma. O Ministério Público também deseja fazer reuniões, ouvindo a sociedade civil, CDL, Clube de Diligência Logistas, ouvindo a secretária de saúde, ouvindo principalmente quem que no comitê, e até eu ingressei, fazia parte do comitê em Arenápolis. E o que nós ouvimos no grupo? Sempre quem que dava a última palavra era promotor, era secretário de saúde, não, era um médico do grupo. Um médico do grupo, que lá existia um médico no grupo do comitê, aqui também existe médico infectologista, falava, a gente entendia a versão de cada um, principalmente o comércio também e igrejas, só que o comércio, as atividades de igreja, de comércio, tem que seguir as normas sanitárias. Não é a saúde pública a saúde que vai adequar a economia tem que ser adequada à saúde, mas tudo é importante. Claro que não pode ter um lockdown total e ninguém ficar saindo de casa, porque o município, principalmente município pequeno, a economia tende a ser mais frágil, ia quebrar e todo mundo está brigando pela sobrevivência. Mas, pelo menos, respeitar os decretos municipais, com uso de máscara, todos aqui dessa sala estão usando máscara, sair para coisas assim urgentes e evitarmos aglomerações. A pandemia não passou. O senhor falou de todas as demandas sociais, só quis ressaltar em relação à pandemia, é o que está mais em evidência e é um principal desafio de 2020, é essa pandemia. Então o Ministério Público agradece, se coloca sempre à disposição da sociedade. Falando em pandemia, a gente sabe que
o pessoal, todo mundo fala, mas é fácil para o servidor público, principalmente para o promotor de justiça, ganha um salário muito alto, acima de 20 mil reais, ficar em casa, no conforto, mas não é assim que funciona também. A gente sabe que a sociedade precisa trabalhar. Se existisse lockdown total do começo da pandemia até agora, ia estar todo mundo desempregado, inclusive o servidor público, porque o servidor público recebe receita derivada. Então, o salário do promotor de justiça, que chama subsídio, mas é dinheiro, é a mesma coisa, vem da onde? Vem da iniciativa privada, que repassa os impostos ao setor público. Se existisse um lockdown total, ia estar todo mundo desempregado. O lockdown total era importante no início da pandemia e agora existe também, as pessoas precisam trabalhar, só que tem que trabalhar de acordo com as normas sanitárias. Somente assim, com a ajuda, em primeiro lugar, Deus, e segundo, com a medicina, as vacinas e principalmente com a sociedade cumprindo as normas sanitárias, nós vamos nos livrar de uma vez por todas dessa pandemia aí de Covid-19. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez. Poconé, boa sorte para o senhor e com certeza vamos estar juntos nessa batalha, nesse enfrentamento em prol de uma vida melhor e mais saúde para o nosso povo, com certeza. Sim, o Ministério Público agradece a TV Pantaneira, agradece a população poconiana, se coloca sempre à disposição da população poconiana para as demandas de direitos indisponíveis, direitos coletivos, direitos difusos. Depois até eu posso ressaltar o que é cada um, de uma maneira mais didática, mais simples para a população entender, mas sempre se coloca à disposição da sociedade e da população poconiana. Muito obrigado. E é dessa forma que nós queremos continuar prestando um serviço relevante de informação à população de Poconé somente sobre a verdade dos fatos, tá certo? Nós não criamos e nem promovemos fatos. O que nós falamos aqui é o que está acontecendo aqui e agora, baseado em fatos reais. E é claro, para que você possa ficar bem informado e também, naturalmente, né, acompanhar tudo aquilo que está acontecendo de maneira geral aqui no nosso município. Então, a todos uma boa tarde. TV Pantaneira, Canal 11, a Guardiã do Pantanal.